Queridos e queridas, sejam muito bem-vindos ao Desenvolvimento Acadêmico Básico de História. Eu sou o professor Cauê Kaique e em nosso encontro de hoje faremos a correção dos exercícios indicados para o básico em nossa aula da semana passada. Vamos lá? Querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo, como dito anteriormente na abertura desse vídeo, à correção dos exercícios do desenvolvimento acadêmico básico, em que no nosso encontro de 8 de abril, o Pro deixou uma relação de exercícios indicando o que você deveria fazer para se aprofundar aí nas temáticas da antiguidade oriental, do mundo grego primordialmente. Iremos, nesta aula, do nosso desenvolvimento acadêmico básico de história, pontuar e refletir acerca dessas questões extraídas aí de grandes vestibulares. Então vamos lá. A primeira questão é uma questão analítica extraída do vestibular da Unesp, que sinteticamente ali introduz a temática do mundo grego, do processo do colonato, do processo ali que levou à desintegração do sistema gentílico, e pergunta: identifique algumas das características desse processo de colonização que o diferenciam da colonização realizada pelos europeus no continente americano entre os séculos XVI ao XIX. Vamos lá. A colonização grega dos séculos 8 a 7 relaciona-se ao processo conhecido como Segunda Diáspora. Então veja, né? O elemento conceitual do norte da questão é chegar à segunda diáspora, tá? Já a colonização do continente americano, aqui mobilizado na questão, resultou da expansão marítimo-comercial europeia, inserida no contexto da transição do feudo para o mundo capitalista. Lembra que nós pontuamos, em nossas aulas desta semana, este processo de passagem, de desenvolvimento do capitalismo, de centralização do poder nas mãos dos reis. Tudo bem? No caso da colonização grega, surgiram cidades-estados que mantinham relações comerciais com a metrópole, mas não se subordinavam à economia desta. E a produção baseava-se no escravismo antigo. Já as colônias americanas, da Idade Moderna, não dispunham de autonomia econômica, pois estavam inteiramente subordinadas aos interesses da metrópole. Então aqui nós trouxemos uma característica, uma diferenciação do processo de colonização. Tudo bem? Você que eventualmente quisesse se aprofundar nesta questão, você ainda poderia discutir a questão dos moldes de trabalho, o trabalho escravo e o trabalho nos moldes já do mundo capitalista, associado aí à acumulação primitiva de capitais na antiguidade e a novas relações econômicas do âmbito comercial no campo aí do mundo entre os séculos XVI e XIX. A questão número 2, extraída da PUC do Rio Grande do Sul, pedia para que você associasse as questões. Tem aqui à nossa esquerda os 4 períodos clássicos do mundo grego e temos à direita a definição, as características de cada um desses momentos. Então vamos lá. A numeração correta da coluna B, de cima para baixo, é período da consolidação das estruturas fundamentais da polis, o mais célebre. Então, em que momento houve a consolidação das estruturas da polis no período arcaico? Beleza? O próximo período. Período da dissolução da comunidade gentílica, conhecida como genus, com a formação das cidades-estado. As cidades-estado se formam no período homérico, ok? A difusão da cultura grega no Oriente, a partir das campanhas militares de Alexandre Magno, levando à fusão do racionalismo grego com o misticismo oriental, ocorreu no período, em qual desses períodos, em que houve a progressiva ruptura na identificação do cidadão com sua polis de origem. 4. Período helenístico. A formação da Confederação de Delos, que consolidava a hegemonia comercial e política de Atenas, verificou-se nesse período, no período clássico. A alternativa correta, portanto, é a alternativa A. Prosseguindo com o nosso desenvolvimento acadêmico básico de história, vamos ao terceiro exercício. Um exercício extraído da Federal do Rio Grande do Sul, que fala sobre a Antiguidade Clássica.
Na Antiguidade Clássica, a Grécia não existia enquanto entidade política. Antes, configurava uma comunidade linguística, onde se falava o grego com variantes e dialetos. Então está problematizando até aqui, né, a ideia de que não havia a unidade de uma Grécia, mas a pluralidade de vários gregos, que compartilhavam santuários, crenças, costumes, hábitos e formavam uma civilização. Em termos geográficos, porém, a Grécia estava dividida em um número grande de cidades, cidades-estados, poleis, né, e importância variados, independentes umas das outras e frequentemente rivais. Primordialmente, se nós considerarmos aqui a história de Esparta e Atenas, não é isso? A propósito das características dessas cidades, considere as seguintes afirmações. Então vamos lá. Cada cidade, por constituir um verdadeiro pequeno estado, possuía um regime político que lhe era próprio, instituições que variavam consideravelmente de uma para outra. Yes! Tá certo. Segunda, Atenas foi, sobretudo na época clássica, a mais destacada das cidades. Seu modelo democrático baseava-se num princípio da isonomia, isto é, a igualdade de direito de seus cidadãos, estendida, portanto, ao conjunto de cidadãos, né? Vamos considerar que isonomia e isegoria são conceitos clássicos da antiguidade, que fazem parte, né? Então, portanto, a alternativa está correta, que caracterizam como era o mundo grego. Entretanto, a gente sabe que a lógica dessa cidadania ela era extremamente excludente e restritiva, ok? Tá certo, mas tem aquela consideração que a gente pode fazer posteriormente. Em nome da excelência militar e da ação bélica contínua, o regime monárquico espartano concedia a todos os seus habitantes o estatuto de cidadão. Pronto, já está errada, né? A gente sabe que não era bem aí. Portanto, alternativas corretas, 1 e 2. Letra D. Beleza? Vamos lá. Quantas você está acertando aí, hein? O exercício 4 da Federal de Juiz de Fora traz aqui um excerto do Michael Finley, em que ele fala, para o filósofo grego Platão, nenhuma das formas de governos existente em sua época era ideal. Ao analisar um determinado regime político, ele observou que, nesse caso, o poder estava concentrado nas mãos dos cidadãos que deliberavam diretamente sobre os assuntos da cidade. Identifique o regime político, tá claramente, né? Aqui, ó, concentrado nas mãos da cidade, só pode ser a democracia. Me tombou aqui a caneta, que já é a letra A. B. Cite e analise duas das principais características da democracia no regime da Grécia Antiga. Legal, legal. Uma questão fácil, né? Mas que pede que você problematize algo com um pouco mais de profundidade. Podemos destacar, dentre diversas características, a exclusão dos homens até 18 anos de idade, a exclusão das mulheres, de metecos, de escravos, do direito à cidadania. O caráter participativo dos cidadãos nas reuniões da Ágora, mecanismos como o ostracismo ou, por exemplo, a ideia de que era uma democracia excludente, o funcionamento da eclésia, a importância da oratória, como, por exemplo, algumas dessas características, tá? Exercício analítico, que pede que você aprofunde características da democracia de um nível simples, de complexidade. O quinto exercício, extraído do vestibular da Unifesp, quando ainda era um vestibular comum, né, quando ele não selecionava, convencional, perdão, quando não selecionava pelo Enem, traz aqui um trecho de Solon, que assim afirma: ao povo dei tantos privilégios quanto lhe bastam. A sua honra nada tirei nem acrescentei, mas aos que tinham poder e eram administrados pelas riquezas, também neles pensei, que nada tivessem de infamante. Entre uma e outra facção, a nenhuma permiti vencer injustamente. No governo de Atenas, Solon procurou... Vamos lá. A alternativa correta deve ser qual? Vamos ver. A. Restringir a participação política dos ricos e pobres. Mentira. Erro conceitual. Impedir que o equilíbrio político existente, que beneficiava a aristocracia, fosse alterado no sentido da democracia. Sim, é a alternativa correta. O que está errado aqui? Permitir a participação dos cidadãos pobres? Jamais. Não é bem assim, né? Como a gente bem sabe. E a letra D.
abolir a escravidão dos cidadãos que se endividavam, não, ao mesmo tempo que mantinha sua exclusão. Não. A escravidão por dívida permaneceu. Disfarçar seu poder tirânico? Não, né? Porque lembra que o conceito de tirania na Grécia Antiga era outro. Vamos lá, queridos! Exercício 6 da Federal do Paraná. Traz aqui um trecho do Heródoto, né, um dos principais autores da Antiguidade Clássica, em que ele discute aqui a participação dos persas, a relação dos persas, não é, com os gregos, e a partir disso a questão propõe algumas alternativas, 4 alternativas, e nós devemos julgar quais estão corretas em relação aos conflitos entre gregos e persas na antiguidade. Beleza? Vamos lá. A primeira alternativa diz o seguinte: a narrativa de Heródoto concebe ao mesmo tempo como cíclico, concebe o tempo, como cíclico, uma vez que para ele o conhecimento da história permite a correção dos erros passados. Não é isso que ele está querendo dizer, né? Em relação à alternativa correta, não, ao texto citado anteriormente, não. Em seu texto, Heródoto atribui as guerras grego-pérsicas a um significado de um conflito entre homens livres e escravos. Muito bem, tá certo, né? Entre gregos e persas. Terceira, Heródoto demonstra por meio de sua narrativa que a inviolabilidade dos arautos, dos direitos, fundada no direito dos gentes, das comunidades gentílicas, era um costume político compartilhado por gregos e persas. Na inferência do texto, tá certo. Tudo bem? Então veja, é uma questão que é diretamente de interpretação, tá? De leitura e decodificação do texto do Heródoto. 4. As atitudes dos atenienses e espartanos narradas no texto de Heródoto revelam porque os persas chamavam os gregos de os bárbaros da antiguidade clássica. Não, tem um erro conceitual aqui, né? É o contrário. Portanto, 2 e 3 estão corretas. Alternativa C. Vamos ao exercício 7. Vamos lá. Da FATEC. Tem aqui um texto do Tucídides que fala sobre a Guerra do Peloponeso, em que ele apresenta, né, o texto do Péricles, né? Uma inferência aqui ao Péricles. Vamos lá. Sobre esse período, a questão traz o seguinte enunciado. O trecho acima faz parte do discurso feito por Péricles em homenagem aos atenienses mortos na Guerra do Peloponeso. Por esse discurso é correto afirmar que a Guerra do Peloponeso foi injusta e trouxe muitas mortes tanto para atenienses quanto espartanos, que lutavam em lados opostos pela hegemonia da Grécia. Muito bem. Tá certa, gente? Não, né? Uma alternativa que não corresponde à alternativa correta. B. Péricles se orgulhava da cidade de Atenas por ela ser uma cidade democrática que não limitava o sistema político de outras cidades-estado, mas era imitada por elas. Tá certa, né? Então, portanto, a alternativa aqui, que fala do texto do Péricles, da interpretação do texto do Péricles, está correta. Exercício número 8. Bora lá. A FGV assim pergunta: ninguém cuidava de atingir um objetivo honesto, pois não se sabia se ia se viver o suficiente para realizá-lo. Ninguém era retido nem por amor, nem temor aos deuses, nem pelas leis humanas. Não se cuidava mais da piedade do que da impiedade, desde que se via todos morrerem indistintamente. Sobre a crise provocada no contexto da Guerra do Peloponeso, é correto afirmar... Vamos lá, então. O final da guerra resultou em um período de florescimento cultural e político, denominado Século de Péricles? Não é nesse momento. Após o Tratado de Paz assinado por atenienses e espartanos, a guerra recomeçou com a traição de Péricles. Não, erro conceitual. A primeira potência hegemônica da guerra foi Esparta. Isso sucedeu-se por Tebas e, por fim, Atenas. Também não é essa a ordem que categoriza. A guerra, que durou quase 30 anos e provocou uma
terrível peste em Atenas, da qual foi vítima o próprio Péricles, criou as condições para a intervenção de Filipe da Macedônia, exatamente, né? A desagregação do mundo grego se consolida no contexto posterior. Então, a alternativa D é a alternativa correta. A alternativa E está errada por quê? A guerra foi um conflito entre os persas e os gregos e teve início com a invasão persa da cidade grega de Mileto. Não foi bem isso. Beleza? Vamos ao exercício 9 da UEL. Traz aqui um texto, não é? Um texto que aborda a democracia ateniense, certo? Um texto que problematiza o conceito de democracia no mundo grego, e aí assim afirma. Vamos lá. A lei ateniense contra a tirania insere-se na passagem da cidade independente para o Estado imperial helenístico. Nesse contexto, analise as afirmações a seguir, beleza? Vamos lá. As polis gregas encontraram-se no decorrer do século IV a.C. crescentemente marcadas pelas disputas internas e externas. Corretíssimo! Esse documento retrata os conflitos em Atenas, uma vez que sua leitura evidencia a necessidade de instrumentos legais para a defesa interna da democracia. Vamos pensar assim, né? A título de análise do texto, está correta. Tudo bem? As polis gregas encontravam-se em um momento de paz no decorrer do século IV, sem que houvesse o risco de atentados contra a democracia, né? Esse negócio de paz aqui ao longo do século IV está errado. Em um momento em que as cidades gregas perdiam sua autonomia, procurava-se preservar as relações de poder no interior da polis. Está correta. Portanto, a alternativa correta é 1, 2, 4. Letra D. Vamos, portanto, ao exercício 10. O período helenístico foi marcado pela troca de ricas experiências culturais e caracterizou-se também pela difusão da cultura e das ideias gregas no Egito e por todo o Oriente Próximo. Os valores ideais propostos pelas correntes filosóficas nesse período valorizavam o individualismo e a ausência de angústias e de paixões obtidas por meio da autodisciplina. Letra B. O empenho civil e social, o amor à pátria, não. O espírito competitivo e a participação na vida política, o individualismo em particular, não. E a austeridade também não. Não são conceitos que se aplicam ainda a esse momento da história grega. Beleza? O exercício 11 da Unesp é um exercício que também nos traz aqui, nos apresenta um texto motivador e pergunta: segundo Aristóteles, que viveu em Atenas e entre outras cidades gregas, o bom exercício do poder político pressupõe o confronto social entre ricos e pobres? Não. A coragem e a bondade dos cidadãos? Não. Uma eficiente organização militar do Estado? Não. A atenuação das desigualdades entre cidadãos, né? É a lógica da democracia, tá bom? Um pequeno número de habitantes na cidade? Também não. Alternativa D. A questão número 12 da UFJR, né? Universidade Federal Juiz de Fora. Pergunta: a civilização grega da antiguidade deixou para outras sociedades um amplo legado que se expressa em vários campos, como, por exemplo, da cultura e da política. Das alternativas a seguir, assinale aquela que não corresponde a um legado da Grécia Antiga. É sempre bom aqui, né? Nesse tipo de alternativa aqui, que é errada, que você assinale, você frise, né? O destaque aqui, né? O que ela quer, o que não corresponde a um legado. Beleza? Vamos lá. Não corresponde, portanto, a um legado. Vamos ver a letra A. Os primeiros relatos lidos como históricos foram atribuídos a Heródoto e Tucídides. Tá certa? Que é o que não é um legado. A concepção criada pelos gregos do exército como uma força permanentemente composta de soldados profissionais. Não. As peças teatrais, portanto, é essa, tá? Mas vamos ver as outras. As representações teatrais, como a tragédia e a comédia, surgiram na Grécia. Tá certo. O regime democrático nascido a partir da experiência política característica da cidade grega de Atenas. Também tá certo. O desenvolvimento na Grécia do pensamento filosófico através do qual se poderia compreender de forma diferenciada o universo. Também está certo. A alternativa correta, C de Procauê. Tudo bem?
Vamos ao exercício 13 da FGV. Leia as alternativas a seguir sobre a República Romana e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Nos primeiros anos da República, a sociedade era composta por dois setores, patrícios e escravos. Não, tá errado. Era muito, né? Agora a gente está começando a falar sobre Roma, tá? Não é mais a Grécia. 2. Os escravos pouco numerosos no início da República cresceram numericamente em função das guerras de conquista. Tá certo. Entre as funções públicas em Roma havia os cônsules, os pretores e os tribunos da plebe. Também tá certo. Representa as classes sociais que ali existiam. Em 494, plebeus rebelados se retiraram para o Monte Sagrado, ameaçando fundar outra cidade se não tivessem, entre outras reivindicações, o direito de eleger seus próprios magistrados. Muito bem. A alternativa 4 também está correta, né? São dessas reivindicações que surgem os chamados tribunos da plebe. Ok? Alternativa 5. Afirmação 5. Com o expansionismo romano e com as conquistas territoriais, houve um grupo especialmente beneficiado, os plebeus. Erro conceitual, né? Não foram os plebeus os mais beneficiados. Portanto, estão corretas 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Alternativa B. Vamos lá. Tá acabando. Vamos ao exercício 14 do nosso desenvolvimento acadêmico básico. O conflito entre dois setores importantes da sociedade romana, de plebeus e patrícios, caracterizou a história da República Romana desde os primórdios até o estabelecimento do Império. Então está falando aqui sobre dois períodos bem distintos, né? Nesse processo aqui da história do Império Romano. A partir dessas informações e de seus conhecimentos, responda às questões propostas. 2 motivos de disputa entre esses grupos, plebeus e patrícios. Vamos lá. Os principais motivos de disputa entre plebeus e patrícios que poderiam ser citados, por exemplo, seria no campo do âmbito econômico social. Campo esse de disputa entre esses dois grupos, pois a plebe geralmente não possuía terras, trabalhava na cidade, no comércio, em trabalhos manuais, como mão de obra, mas somente uma minoria dos plebeus conseguia enriquecer com o grande comércio. Na área rural, a plebe era composta por camponeses livres, jornaleiros ou pequenos proprietários de terra de agricultura de subsistência. Nas guerras, recebiam quantidades ínfimas de espólios, sendo que as terras conquistadas iam quase todas para os patrícios. Um segundo fator que a gente pode citar nesse momento da nossa aula, aqui do nosso desenvolvimento acadêmico, é no campo da política, né? Porque, veja, não tem como não haver um conflito que é econômico-social e que resvale também sobre a política. Veja, no campo dos políticos, pois, devido à estrutura republicana romana, baseada no censo que estava ligado, portanto, à riqueza agrícola, os patrícios tinham um poder de voto maior e também maiores direitos. Podiam ser eleitos para todos os cargos, diferentemente dos plebeus, que podiam apenas escolher os seus tribunos. Ok? A questão número 2, letra B do exercício 14. Assim pergunta: diga-se e de que modo as desigualdades políticas e sociais entre eles foram resolvidas total ou parcialmente, né? Veja, a situação melhora gradualmente após séculos de luta, em que os plebeus utilizaram como forma de protesto o afastamento temporário da cidade, protestos, conseguindo ao final do século III um maior equilíbrio no poder político, chegando a ocupar aí cargos como o de tribunos da plebe, cargos jurídicos, embora no Senado, sobretudo, houvesse uma concentração de poder nas mãos dos patrícios. As várias tentativas de solucionar o problema da redistribuição de terras para os plebeus, como uma ampla reforma agrária, como proposta pelos irmãos Graco, fracassou.
Essa questão só foi solucionada parcialmente pela chegada ao poder do plebeu Mário, que no final do século II permitiu o alistamento militar à maioria da plebe. Como proletários, os plebeus receberiam um salário e participação consistente no espólio das novas terras conquistadas. Com essa medida, aumentava-se o poder político dos líderes militares em Roma, que recebiam o apoio popular de seus soldados e associava-se cada vez mais a reforma agrária ao processo de expansão territorial. A questão é uma questão muito específica da Fundação Carlos Chagas, que, né, exigiria um nível de aprofundamento maior. Nós trabalhamos em nossas aulas, primordialmente, aspectos mais generalistas e que, em linhas gerais, são cobrados pelos principais e mais clássicos vestibulares, ok? A questão número 15 da Unifesp pergunta: podemos dizer que antes as coisas do Mediterrâneo eram dispersas, mas como resultado das conquistas romanas, é como se a história não passasse a ter uma unidade orgânica, pois as coisas da Itália e da África passaram a ser entretecidas como as coisas da Ásia e da Grécia, e o resultado disso aponta para um fim único. No texto, a conquista romana de todo o Mediterrâneo é, vamos lá, assim apontada. Criticada por impor aos povos uma única história? Não, é enaltecida, né? Desqualificada por suprimir as independências políticas? Nem se aborda esta reflexão, então não. Defendida por estabelecer uma única cultura? Não. Exaltada por integrar as histórias particulares em uma única história geral? É a alternativa correta. Lamentada por sufocar a autonomia e identidade das culturas? Também não é, que é aquilo que nos demonstra o exercício. Tudo bem? Muito bem, queridos e queridas. Em continuidade, as correções do nosso desenvolvimento acadêmico básico. Vamos à questão da FUVEST. Na atualidade, praticamente todos os dirigentes políticos do Brasil e do mundo dizem-se defensores de padrões democráticos e de valores republicanos. Então vamos lá, né? Dizem-se, né? Olha que interessante, né? Ela já problematiza aqui algumas questões. Na antiguidade, tais padrões e valores conheceram o auge tanto na democracia ateniense quanto na República Romana, quando predominaram. Vamos buscar então analisar quais são as instituições que predominaram, nesta época. Vamos lá. A primeira diz: liberdade e individualismo? No, never, né? Não se aplica a esse processo histórico que está aqui sendo relatado. O debate e o bem político? Sim. Veja, embora não possamos falar, de representatividade nessa democracia, o debate e o bem público, não é, expressos, por exemplo, como aquilo que se discutia na Ágora, é sim característico dessa sociedade. A questão 17 da Universidade Federal de Goiás, que assim diz: a Grécia conquistada conquistou, olha que interessante, seu selvagem vencedor e levou as artes aos rústicos latinos. Considerando o verso do poeta latino Horácio, explique a relação paradoxal entre conquistador e conquistado. Interessante, de um nível de exigência avançado, né? Horácio escreve esse verso no momento em que o Império Romano, então tá falando aqui, ó, de um momento, né, do Império Romano, deixa eu escrever aqui, tá? A questão, então, quer saber do Império Romano. Vamos lá. No momento em que o Império Romano se constituía, o poeta expressa com clareza o paradoxo de um império que se conquistou militarmente e que, por esse fato, né, que se conquistou militarmente os gregos no processo de expansão, tá? Mas que culturalmente foi por eles dominados. Então o Império Romano conquista a Grécia, mas a cultura grega é preponderante no mundo romano. Esse é o paradoxo, né? Conquista os conquistados. Beleza? Então, portanto, a conquista não foi uma conquista de mão única. Tanto o Império Romano tem implicações sobre o mundo grego, quanto o dominado tem sobre o seu conquistador. B. Caracterize dois campos em que a cultura grega se expressa no Império Romano. Por exemplo, no Império Romano, no campo da língua,
é um deles que nós poderíamos citar. Poderíamos citar, por exemplo, no campo da arte. A arte, não é? A cultura helenística que prepondera sobre esta sociedade. Podemos citar ainda as escolas de filosofia e seus filósofos que se perpetuam, ok? Poderíamos citar ainda a questão da mitologia, dos deuses, ok? Maravilha? Vamos lá. Exercício 18, agora, da PUC do Paraná, né? Nossa companheira marista. Após a expansão no Mediterrâneo, a sociedade romana experimentou uma série de mudanças. Vamos lá. Sobre essas mudanças, vamos julgar as alternativas. O enriquecimento geral da população. Ixi, que enriquecimento geral, né? Não houve. Multiplicou-se o número no processo de expansão do Mediterrâneo, tá? Do Mare Nostrum. Multiplicou-se o número de desocupados nas cidades em virtude do aumento da mão de obra escrava. Sim, né? As cidades passam a viver um momento crítico nesse sentido de aumento da marginalidade. A religião sofreu uma grande reforma face às influências monoteístas oriundas do Oriente já no início do Império. Vamos pensar então, né? A questão do cristianismo que entra em contato nesse processo de expansão, tá certo? Houve o enriquecimento da minoria patrícia, enquanto que a maioria plebeia empobreceu, aumentando o número de clientes. Sim, a conquista do Oriente trouxe uma orientalização dos costumes e a tendência à divinização dos imperadores. Tá errado, né? Se tivesse até aqui, estaria certa. Mas a divinização dos imperadores é contraditório aos princípios do cristianismo, não é? Cristianismo, com o qual os romanos vão se deparar. A alternativa correta, 2, 3 e 4, letra B. Exercício 19 da UEL. Também vai nos pedir que a partir de um texto motivador, façamos uma análise sobre a escravidão no Império Romano, tá bom? E aí julgando qual das alternativas é a alternativa correta, ok? Então vamos lá. Temos aí 4 excertos para julgar. Primeiro deles, na revolta dos escravos, as frentes estavam bem definidas, pois tratava-se principalmente de uma luta dos escravos rurais contra os seus senhores e contra o Estado romano, que protegia estes últimos. Este período iniciou-se com uma primeira revolta de escravos na região da Sicília e terminou com a revolta de Espartacus, correta? As revoltas dos habitantes das províncias e dos itálicos podem ser consideradas movimentos de camadas sociais homogêneas. Os seus objetivos eram a luta pela libertação dos membros de uma camada social oprimida, e não a libertação das comunidades, estados ou povos, outrora independentes, da opressão do Estado romano. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre essa alternativa. Essa alternativa aqui, ela tem problemas, ela está errada, tá? Ela não pode ser considerada. Por quê? Porque os objetivos eram a luta pela libertação dos membros de uma camada social oprimida? Não. Né? Essa libertação dos escravos não cabe. Tá bom? 3. Um dos conflitos mais significativos tinha lugar entre os cidadãos romanos, divididos em grupos com objetivos opostos. O primeiro, de uma das facções, a dos políticos reformistas, era resolver os problemas sociais do proletariado de Roma. E ela se opunha à resistência da oligarquia, igualmente numerosa. Tá certa? Vamos lá. 4. Nas últimas décadas da República, o objetivo primordial dos conflitos passou a ser a conquista do poder do Estado. A questão era saber se esse poder seria exercido por uma oligarquia ou por um único governante. Não é? A passagem a passagem da República para o Império. A consequência deste último conflito não foi a mudança da estrutura da sociedade romana, mas a alteração da forma de Estado por ela exercida. Vamos lembrar que Roma foi uma monarquia, passou a uma república e posteriormente de república a um
império. Então essa alternativa está correta. Estão corretas, portanto, 1, 3 e 4. Vamos para os nossos 4 últimos exercícios. O exercício da UEL, de número 20, traz um texto de Tibério Graco e de Plutarco em uma obra do Jaime Pinsky, que é um historiador da Antiguidade Clássica. Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre o tema, pode-se afirmar que a lei da reforma agrária na Roma antiga, então vamos aqui ponderar o seguinte, né? A temática aqui perscrutada é a lei da reforma agrária, beleza? É sobre isso aqui que a questão quer saber. Então vamos lá. Vamos analisar cada um dos itens. Sobre a reforma agrária na Roma Antiga. A proposta dos irmãos Tibério e Caio Graco era uma tentativa de ganhar apoio popular para uma nova eleição de tribunos da plebe. Não, tem um erro conceitual aqui. Eles, na prática, exerciam o poder de tribunos da plebe como representantes desta classe social, deste agrupamento social, e chegaram a esta posição política como resultado de um processo muito amplo e muito complexo de luta. Portanto, não se aplica. A B. Proposta por Tibério Graco tinha como verdadeiro objetivo beneficiar os patrícios, ocupantes das terras públicas que haviam sido conquistadas com a expansão do Império. Não, né, gente? Não era. Nesse sentido aqui tem um erro conceitual que desvirtua o papel dos irmãos Graco. Então, fora. C. Tinha o objetivo de criar uma guerra civil, visto que seria a única forma de colocar os plebeus numa situação de igualdade com os patrícios, grandes latifundiários. Essa questão também está errada, né? Não tinha a proposta de criar uma guerra civil, embora, por exemplo, problematizasse uma temática que é óbvio que era fruto de muitas demandas sociais, mas que nesse contexto não se aplica à questão primordialmente ao que está sendo colocado ali em cima, tá? No texto motivador. D. Era vista pelos generais do exército romano como uma possibilidade de enriquecer, apropriando-se das terras conquistadas, e por isso tinha um acordo armado com Tibério. Também não se aplica, né? Tanto que ele vai ser assassinado. E. Foi proposta pelos irmãos Graco, que viam na distribuição das terras uma forma de superar a crise provocada pelas conquistas do período republicano, satisfazendo as necessidades de uma plebe numerosa e empobrecida. Letra E. 21. É um bom exercício esse 20, viu? 21. A história política da Roma Antiga é dividida em 3 etapas: monarquia, república e império. Sobre a participação dos plebeus no regime republicano, é correto, portanto, afirmar: a instalação da república foi um ato revolucionário dos plebeus. Não, erro conceitual, não foi. Sabemos que não é. Via da representação das vontades das elites, né? Então não é por conta dos plebeus. B. A participação da Assembleia da Plebe resultou da resistência dos plebeus contra o controle do poder político republicano nas mãos dos patrícios. Então essa alternativa está correta, porque ela simboliza os interesses da classe patrícia neste contexto. Vamos ver porque as outras duas estão erradas. A participação da plebe na res pública romana rompeu com a estrutura social, não rompe. Sabemos que a república é basicamente um governo oligárquico das elites para as elites. E a letra D, o controle do poder pelos plebeus, criando leis populares, justificou o apoio dos patrícios à instalação do Império de Júlio César. Também tem um erro conceitual gravíssimo aqui e não se aplica. Exercício 22. Sobre a organização político-social de Roma no período republicano, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A atuação dos tribunos da plebe, como Tibério Caio Graco, criou uma estrutura fundiária baseada em pequenos lotes ocupados pela população de baixa renda, que levou ao fim dos latifúndios? Não. Os latifúndios continuaram a crescer exponencialmente no Império Romano. B. O direito à cidadania foi estendido a todos os habitantes que vivessem, em qualquer região que tivesse sido conquistada por Roma. Também não se aplica. O regime democrático atingiu seu apogeu com a maior participação através da eleição. Através de eleições de toda a população livre concentrada nos grandes centros urbanos. Também não se aplica. O poder político do Senado, no que se refere aos assuntos internos administrativos, foi transferido para a Assembleia dos Plebeus.
Também não, né? O Senado vai cristalizar o poder na Roma Antiga de uma maneira que ele mata, por exemplo, todos os seus adversários dentro do próprio Senado. A letra E, que por eliminação, por fim, é a correta, houve o aumento do número de prisioneiros de guerras convertidos em escravos, utilizados como mão de obra na economia romana, como nós até já tensionamos em outra questão. A última, da Fundação Getúlio Vargas, traz um texto motivador de Marco Cícero, que fala sobre estratégias da política romana. As palavras de Cícero revelam a concessão de favores por parte dos eleitores. Não, isso é uma característica da República, infelizmente, né? Não só da República Romana, mas da República em uma série de outros países, como veremos, por exemplo, na fundação das características ou da República Brasileira mesmo, né? A necessidade de coagir o eleitorado para conseguir seu voto, não. Não é esta a alternativa correta. C. O desinteresse da população diante do poder econômico dos candidatos, também não. A existência de relações clientelistas entre eleitores e candidatos. É o que o texto, não é? Fala aqui, faço com que os eleitores falem e pensem com você e se dirija a eles pelo seu nome, ou seja, né, de uma relação de dependência. E a letra E está errada. A pequena importância das relações pessoais, não, né? Porque é exatamente o contato e esta relação de clientelismo com o seu eleitor que promove a permanência de grupos oligárquicos no poder que governam em prol dos seus próprios interesses. Em nossa aula de hoje, fizemos a correção dos exercícios indicados na aula da semana passada, que perscrutavam os conteúdos e os temas mobilizados aí sobre o mundo medieval, sobre a Alta e a Baixa Idade Média. Para a próxima semana, segue aqui na pasta do desenvolvimento acadêmico a postagem de mais exercícios que discutiremos na próxima semana. Eu espero que você tenha gostado desta aula, tenha conseguido fazer os exercícios, faça os exercícios indicados para a próxima quarta-feira e nos veremos lá com mais uma correção e comentário desses exercícios. Um forte abraço e até a próxima aula.